Muito difícil. Oi? Muito difícil. Como é que eu chegaria nisso sozinho? Jamais. Chega. Nem pesquisando, cara. Não existe isso na internet. Então. Mas não os lugares que eu pesquiso. É que assim, não, na verdade você não chegaria nisso. Pesquisando. A grande sacada aqui, e é por isso que eu passei exatamente esse tipo de exercício até com arquivos, porque a real é que você não encontraria. Eu particularmente nunca achei. Eu nunca cheguei ali no arquivo, no negócio e falo, como que eu faço um banco de dados com arquivos em Python? Não tem. Não vai. Tá? Mas veja, isso aqui é a forma ideal de solução, tá? Isso daqui não é, como é que fala? Vocês poderiam ter dado outras soluções mais simples sem criar esta classe? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Esse aqui é o ponto mais... É a solução mais completa, ou mais complexa, digamos assim. Tá? Existe coisa bem mais simples que poderia ter sido feita. Mas nessa classe que eu criei aqui, deu para entender o objetivo dela? Então, ela é o Open com benefícios. Entendi muito o destrutor, mas o resto eu entendi. O destrutor, não? Então... Não, eu entendi o que ele faz, obviamente, né? Mas, assim, na minha cabeça, eu teria que gravar esse em algum lugar, justamente o contrário. Assim, ó, o que eu posso te... Uma vantagem de programar o Python é que, assim, você quase nunca vai ver destrutor. Quase ninguém usa. É muito raro. Tá? Então, é bom. É bom ter. Tá? Mas, cara... Principalmente quando o senhor fala nessa questão da conexão com o banco de dados. Sim, para isso é muito bom. Para isso é muito bom. Então, por quê? Porque eu garanto que eu destruí a conexão. Então, nesse sentido, o destrutor é super legal. Só que o que acontece? Eu estou falando do destrutor para vocês, por quê? Porque se você for trabalhar com um programador que... Se você for trabalhar com um programador Java ou com um programador C# até menos, mas alguém que veio do Java ou que veio do C++, esse cara quase sempre faz o destrutor. Ele está acostumado a fazer isso, porque na linguagem que ele programava antes, ele era obrigado a fazer isso. Então, no C++, por exemplo, você é forçado a fazer o destrutor. Porque o C++, ele não tem esse negócio bonitinho com a memória para te ajudar a vida. No C++, você opera direto na memória. Se você não faz destrutor, você começa a entupir a memória até que a memória acaba. O Java tem exatamente essa estrutura. Só que o que acontece? O garbage collector do Java é um lixo. É um lixo. Ele é o lixo. Ele não coleta lixo. Né? Por quê? Porque ele passa de vez em nunca. Né? E aí, cara... o pior de tudo é que o Java é tão burocrático que às vezes acontece mesmo de você esquecer conexão perdida, de você mandar a conexão para um lado e não saber para onde mandou. Tá? Por quê? Porque é muito burocrático. Então, nesses lugares, o destrutor é extremamente comum. No Python é menos comum, por quê? Porque o interpretador ele fecha essas conexões para você quando ele encerra. Então, se você está trabalhando lá com uma ferramenta de dados, por exemplo, né, scripts para dados, esses scripts eles são mais curtos. Então, essas conexões o Python fecha para você. Então, é por isso que o povo quase não usa o destrutor. Porque ele confia no interpretador, e ele é confiável, de fato. Vocês veem ali que no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, eu não deletei o objeto, eu não substituí ele, e ele simplesmente chamou o destrutor no final. Então, ele é confiável. Né? E ele é confiável para liberar esse tipo de conexão. Então, no Python é mais incomum o destrutor, mas isso não significa que eu não tenha que fechar a conexão, ou fechar o arquivo, ou fechar o que eu estou usando. Né? Fechar recursos é importante enquanto programando. Mas, cara, nos últimos 10 anos, eu não vi ninguém que fizesse o destrutor em Python. Ninguém. Tá? Então, não se preocupe tanto com ele. Ele é um problema muito menor. Muito menor. Se você entender o resto. Tá? Até porque você questionou do gerenciador de contexto, né? Quando eu vou trabalhar com arquivos, é muito mais comum eu usar o gerenciador de contexto.
Então, se você compreendeu o gerenciador de contexto, para arquivos você já andou metade do caminho. Eu não compreendi, na verdade, eu sei que existe. Não, então, é o primeiro passo. É o primeiro passo, não se preocupe. Né? Beleza. Até aqui, tranquilo? Então, toma café. Depois a gente continua. Se eu começar a próxima classe vai mais 1 hora. Oi? Por isso que nós estamos indo tomar café. Porque hoje eu não esqueci. Passeio destrutor. Boa, daqui a pouquinho a gente está de volta.